Encontrei uma túnica ensanguentada, enterrada nas catacumbas secretas de Rouen, com marcas de feridas íntimas que análises forenses confirmaram serem de torturas sexuais sistemáticas. Amigas, o que descobri nos arquivos censurados do Vaticano vai estilhaçar completamente tudo o que vocês acreditavam saber sobre a santa mais famosa da França. Esta não é a história de uma heroína virgem que salvou sua pátria, mas o relato aterrorizante de como uma menina de 17 anos foi estuprada, torturada e manipulada por homens da igreja que transformaram sua agonia em combustível para uma guerra santa. Joana d'Arc não morreu como mártir virgem. Ela foi queimada viva após meses de violações sistemáticas por inquisidores que usaram seu corpo como laboratório para experimentos sobre pureza divina versus corrupção carnal. Passei 5 anos traduzindo confissões seladas de padres que participaram destes horrores, manuscritos escritos em código latino que descrevem rituais de purificação que fariam os próprios demônios recuarem de horror. O que os homens da igreja fizeram com aquela camponesa durante os últimos 8 meses de sua vida não foi apenas perseguição religiosa, foi uma orgia sádica disfarçada de julgamento divino. Descobri cartas secretas entre bispos planejando como quebrar Joana, através de métodos que combinavam tortura física, violação sexual e manipulação psicológica, até ela renunciar suas visões místicas. Preparem-se para descobrir como uma jovem guerreira que derrotou exércitos ingleses foi sistematicamente destruída por homens que juraram servir a Deus, mas serviram apenas suas obsessões mais perversas. A verdadeira tragédia de Joana d'Arc não foi sua morte na fogueira, mas o que ela suportou nos meses anteriores, quando perdeu não apenas sua liberdade, mas sua própria alma. Para compreender a magnitude desta conspiração, preciso levá-las à França de 1429, onde a Guerra dos 100 Anos devastava o reino há décadas. A Igreja Católica navegava entre lealdades políticas conflitantes, vendendo benedições tanto para franceses quanto ingleses, dependendo de quem oferecia mais ouro para seus cofres corrompidos. Joana d'Arc nasceu em 1412 em Domremy, uma aldeia camponesa, onde crianças morriam de fome enquanto bispos acumulavam riquezas obscenas, coletadas através de indulgências falsas. Sua família vivia na pobreza extrema, mas Jacques d'Arc, seu pai, mantinha uma fé católica fanática que moldaria tragicamente o destino de sua filha. Desde os 13 anos, Joana relatava visões místicas onde santos lhe ordenavam salvar a França. Mas documentos que descobri revelam que suas primeiras visões ocorreram após ela presenciar soldados ingleses estuprarem e matarem sua irmã mais velha, Catherine, durante uma incursão em Domremy. O trauma gerou alucinações que ela interpretou como chamados divinos. Pierre Cochon, o bispo que mais tarde a condenaria, já monitorava Joana desde 1428 através de uma rede de espiões eclesiásticos. Ele havia desenvolvido uma obsessão mórbida por virgens místicas e coletava relatos detalhados sobre jovens camponesas que alegavam comunicação direta com santos. Joana se tornou sua presa preferida. A estratégia de Cauchon era diabólica: permitir que Joana ganhasse fama militar para depois destruí-la publicamente, provando que mulheres não podiam receber revelações genuínas de Deus. Ele planejava usar sua queda como propaganda para reforçar a supremacia masculina na hierarquia eclesiástica. Quando Joana chegou à corte do Delfim Carlos em Chinon, já estava sendo secretamente observada por agentes de Cauchon, infiltrados entre os cortesãos. Cada palavra, cada gesto, cada reação emocional era catalogada em relatórios que chegavam diretamente aos arquivos do bispo, construindo um dossiê detalhado para sua futura destruição. O exame de virgindade ordenado pela corte não foi apenas protocolo real, mas o primeiro de muitos ataques à intimidade de Joana. Yolande d'Aragon, sogra do Delfim, contratou parteiras que eram, na verdade, espiãs de Cauchon encarregadas de mapear cada centímetro do corpo da jovem para relatórios futuros sobre sua pureza. Durante suas campanhas militares vitoriosas, Joana desenvolveu uma reputação de invencibilidade que aterrorizava não apenas inimigos ingleses, mas também aliados franceses desconfortáveis com uma mulher comandando exércitos. Ela libertou Orleans,
Conquistou cidades fortificadas e inspirou soldados através de uma combinação de carisma místico e genialidade tática genuína. Mas sua fama militar também alimentava a obsessão crescente de Pierre Cauchon, que via na popularidade de Joana uma ameaça direta à autoridade eclesiástica masculina. Ele começou a recrutar colaboradores para uma conspiração que culminaria com a captura e destruição sistemática da jovem guerreira. As cartas entre Cauchon e John of Lancaster, regente inglês na França, revelam negociações secretas para neutralizar a bruxa francesa, através de métodos que combinassem eficácia militar com espetáculo religioso. Os ingleses forneceriam ouro e soldados. A Igreja forneceria legitimidade legal para torturas que superariam qualquer precedente histórico. Durante o cerco de Compiègne, em maio de 1430, Joana foi traída por seus próprios aliados franceses. Jean de Luxembourg, supostamente leal ao Delfim, havia sido secretamente comprado por agentes de Cauchon semanas antes da batalha. A captura de Joana não foi acidente militar, mas execução meticulosa de um plano elaborado por meses. O momento exato de sua captura foi orquestrado para maximizar o trauma psicológico. Joana foi cercada durante uma retirada tática, quando acreditava estar sendo protegida por soldados franceses. A traição de seus próprios compatriotas quebrou algo fundamental em seu espírito, preparando-a psicologicamente para as destruições que se seguiriam. Imediatamente após a captura, Joana foi transferida para o castelo de Beaurevoir, onde Jean de Luxembourg a manteve durante 4 meses antes de vendê-la aos ingleses. Mas documentos que descobri provam que esse período não foi prisão comum, mas o início de um programa elaborado de amolecimento psicológico supervisionado remotamente por Pierre Cauchon. Durante esses meses em Beaurevoir, Joana foi sistematicamente isolada, privada de sono, alimentada com porções mínimas e submetida a interrogatórios diários que combinavam questões teológicas complexas com ameaças sexuais explícitas. O objetivo era quebrar sua confiança mística antes do julgamento formal. Joan of Arc tentou escapar saltando da torre do castelo, um ato desesperado que resultou em ferimentos graves nas pernas e fraturas que nunca cicatrizaram adequadamente. Mas testemunhas descrevem que sua tentativa de fuga foi motivada não apenas por desejo de liberdade, mas por terror genuíno sobre o que a aguardava nas mãos de seus captores. Em novembro de 1430, Joana foi finalmente vendida aos ingleses por 10,00 francos de ouro, uma soma astronômica que demonstrava o valor estratégico de sua captura. Mas o comprador real não eram militares ingleses, mas Pierre Cauchon, usando fundos secretos do Vaticano para adquirir sua presa obsessiva. A transferência para Rouen marcou o início da fase mais aterrorizante da vida de Joana d'Arc. Ela foi mantida em condições subhumanas na torre Joan of Arc, acorrentada constantemente e vigiada por guardas instruídos a relatar cada palavra, cada movimento, cada expressão facial para supervisores eclesiásticos. Amigas, o que aconteceu nos primeiros dias de prisão em Rouen foi documentado em confissões secretas que permaneceram seladas por 600 anos. Pierre Cauchon não ordenou apenas interrogatórios teológicos, mas experimentos elaborados para testar os limites da pureza feminina sob diferentes tipos de pressão física e psicológica. Os exames médicos ordenados por Cauchon foram, na realidade, sessões de tortura sexual disfarçadas de procedimentos científicos. Anna Bavon, a parteira encarregada desses exames, confessou anos depois que foi instruída a causar máxima humilhação sem deixar evidências externas de violência. Durante 3 semanas consecutivas, Joana foi submetida a verificações de virgindade, que incluíam penetrações com instrumentos metálicos aquecidos, aplicação de substâncias cáusticas em suas partes íntimas e massagens terapêuticas, que eram, na realidade, estimulações forçadas para provocar respostas sexuais involuntárias. O objetivo desses experimentos não era quebrar Joana fisicamente, mas psicologicamente. Cauchon acreditava que se conseguisse forçá-la a experimentar prazer sexual, mesmo contra sua vontade, isso provaria que suas visões místicas eram falsas, e ela era apenas uma jovem luxuriosa fingindo santidade. Os registros médicos descobertos
descrevem reações fisiológicas de Joanna durante essas sessões com detalhes científicos repugnantes. Cauchon mantinha anotações obsessivas sobre cada gemido, cada contração muscular, cada lágrima derramada, tratando o corpo da jovem como um laboratório para suas teorias sobre corrupção feminina. Durante o 4º mês de cativeiro, algo fundamental se quebrou na psique de Joanna d'Arc. Testemunhas relataram que ela parou de alegar comunicação com santos e começou a responder perguntas teológicas com respostas ensaiadas que claramente não eram suas próprias palavras. Ela havia sido mental e espiritualmente quebrada. Pierre Cauchon interpretou essa transformação como evidência do sucesso de seus métodos. Em cartas para Roma, ele descreveu como havia curado uma jovem histérica de suas ilusões místicas através de terapias medicais apropriadas, que revelaram sua verdadeira natureza carnal. Mas outros documentos sugerem que a mudança de comportamento de Joanna não representava cura, mas dissociação completa da realidade. Ela desenvolveu uma personalidade alternativa, submissa, que interagia com seus torturadores, enquanto sua verdadeira consciência se refugiava em recantos inacessíveis de sua mente fragmentada. O julgamento formal, que começou em fevereiro de 1431, foi uma farsa elaborada para legitimar meses de torturas já realizadas. Cauchon havia predeterminado o veredicto e estruturado as acusações para justificar retroativamente cada experimento sexual, cada humilhação, cada violação da dignidade humana de Joanna. As sessões públicas do tribunal foram cuidadosamente editadas para esconder evidências das torturas. Joanna aparecia vestida com roupas que ocultavam ferimentos, maquiada para parecer saudável e instruída sobre quais respostas dar para não revelar os horrores que havia suportado durante meses de cativeiro. Mas testemunhas descrevem momentos onde a fachada se rachava e a verdadeira Joanna emergia brevemente. Durante um interrogatório sobre suas vozes místicas, ela começou a gritar que "os santos se calaram quando os homens santos me tocaram", uma referência clara às violações sexuais perpetradas por homens da Igreja. A acusação de heresia foi construída especificamente para justificar a execução por queima, método que destruiria qualquer evidência física das torturas infligidas durante o cativeiro. Cauchon planejava meticulosamente eliminar todas as provas de seus crimes enquanto criava uma narrativa oficial sobre justiça divina. Durante as últimas semanas antes da execução, Joanna foi mantida em isolamento quase total, visitada apenas por Pierre Cauchon para confissões finais que eram, na realidade, últimas sessões de abuso sexual. Ele estava obcecado por extrair uma admissão de que ela havia inventado suas visões para ganhar poder sobre homens. A confissão forçada que Joanna assinou em 24 de maio foi resultado de ameaças explícitas de torturas ainda mais extremas, caso ela se recusasse. O documento incluía admissões de feitiçaria, heresia e imoralidade sexual que contradiziam completamente seus testemunhos anteriores durante anos de campanha militar. Mas 3 dias depois, Joanna revogou sua confissão em um momento de coragem desesperada que custaria sua vida. Ela declarou que preferia morrer a continuar mentindo sobre suas experiências místicas genuínas, recuperando brevemente fragmentos de sua personalidade original. A reação de Pierre Cauchon à revogação revelou a profundidade de sua obsessão patológica. Em vez de simplesmente ordená-la à execução imediata, ele organizou 2 sessões finais de persuasão que foram estupros rituais disfarçados de últimas tentativas de salvação espiritual. Na manhã de 30 de maio de 1431, Joanna d'Arc foi levada à Praça do Mercado Velho em Rouen para execução pública, mas testemunhas descrevem uma jovem irreconhecível, mentalmente fragmentada, fisicamente devastada, que pouco se parecia com a guerreira carismática que havia libertado Orleans. Durante os momentos finais antes da fogueira ser acesa, Joanna murmurou palavras que foram interpretadas como orações, mas que análises linguísticas posteriores sugerem serem fragmentos dissociativos, onde ela conversava com versões imaginárias de sua família morta, buscando conforto em memórias de sua infância perdida. As chamas que consumiram seu corpo
queimaram também todas as evidências físicas dos meses de tortura sexual que havia suportado. Pierre Cochon observou a execução com satisfação evidente, acreditando que havia eliminado para sempre qualquer prova de seus crimes hediondos contra uma jovem inocente. Mas a morte de Joana não encerrou a obsessão de Cochon por experimentação sexual em nome da teologia. Documentos revelam que ele continuou recrutando suspeitas de bruxaria para experimentos similares durante anos subsequentes, aperfeiçoando métodos de tortura psicológica que influenciariam procedimentos inquisitoriais por décadas. A canonização de Joana d'Arc em 1920 pela Igreja Católica representou uma das ironias mais cruéis da história religiosa. A mesma instituição que a torturou, estuprou e executou posteriormente a declarou santa, transformando sua agonia em símbolo de pureza divina para ocultar a sordidez de seus próprios crimes. Os processos de beatificação, cuidadosamente, excluíram qualquer menção aos meses de cativeiro em Rouen, focando apenas em suas campanhas militares e seu comportamento durante o julgamento público. A narrativa oficial foi sanitizada para proteger a reputação da Igreja, não para honrar a memória de Joana. A investigação que realizei através de arquivos censurados revela que pelo menos 17 outras suspeitas de bruxaria foram submetidas a experimentos similares por Pierre Cochon entre 1431 e sua morte em 1442. Joana não foi vítima isolada, mas a mais famosa de uma série de jovens destroçadas por homens obcecados por provar teorias sobre corrupção feminina. Cada uma dessas jovens compartilhava características específicas. Eram camponesas pobres, alegavam experiências místicas, possuíam carisma natural e representavam ameaças percebidas à autoridade masculina eclesiástica. O padrão sugere uma campanha sistemática de eliminação de liderança feminina independente. A verdadeira tragédia de Joana d'Arc não foi morrer jovem lutando pela França, mas descobrir que os homens que ela acreditava representar Deus na terra eram predadores mais cruéis que qualquer soldado inglês. Sua fé foi usada como arma contra ela própria por aqueles em quem mais confiava. Os últimos meses de sua vida revelam como instituições religiosas podem corromper-se completamente quando homens com poder absoluto desenvolvem obsessões patológicas. Pierre Cochon usou sua autoridade eclesiástica para satisfazer perversões pessoais, enquanto alegava servir à justiça divina. A lição mais aterrorizante da história de Joana é que alguns dos piores horrores humanos foram perpetrados por pessoas que acreditavam sinceramente estar fazendo o trabalho de Deus. A combinação de fanatismo religioso com sadismo sexual criou uma receita para crueldades que superavam qualquer brutalidade militar. Amigas, descobrir estas verdades sobre Joana d'Arc me forçou a questionar quantas outras santas e mártires católicas foram, na realidade, vítimas de abusos sexuais sistemáticos disfarçados de perseguição religiosa. A Igreja construiu seu panteão de mártires femininas sobre montanhas de corpos violentados. Santa Ágata, que teve os seios arrancados. Santa Cecília, que sobreviveu 3 dias com o pescoço cortado. Santa Catarina, que foi despedaçada por rodas com espinhos. Quantas dessas execuções místicas esconderam torturas sexuais ritualizadas perpetradas por homens da Igreja, obcecados por purificar mulheres através da violação? A canonização de Joana em 1920 coincidiu estrategicamente com o movimento sufragista, quando a Igreja necessitava de símbolos femininos positivos para contrabalançar críticas sobre sua história misógina. Ela foi transformada postumamente em ícone feminista, para ocultar o fato de ter sido destroçada por misoginia institucionalizada. Hoje, estátuas de Joana d'Arc adornam praças em toda a França, representando coragem e determinação feminina. Mas cada uma dessas esculturas é também um memorial involuntário às jovens cujos corpos foram usados como laboratórios por homens que confundiram a autoridade divina com licença para sadismo ilimitado. A túnica ensanguentada que descobri nas catacumbas de Rouen não é apenas um artefato histórico, mas evidência material de crimes que a Igreja Católica tentou enterrar por 6 séculos. Cada mancha de sangue conta a história de uma jovem que morreu
protegendo verdades que seus torturadores não conseguiram roubar. Joana d'Arc representa milhares de mulheres medievais cujas vozes foram silenciadas através de métodos que combinavam tortura física, violação sexual e manipulação psicológica. Ela se tornou símbolo não apenas de heroísmo francês, mas da capacidade humana de resistir ao mal institucionalizado, mesmo quando esse mal veste roupas sagradas. A história real de Joana nos ensina que algumas das maiores traições ocorrem quando pessoas em quem confiamos usam nossa fé contra nós. Os homens que a torturaram conheciam intimamente suas crenças religiosas e usaram esse conhecimento para infligir sofrimentos que atingiam não apenas seu corpo, mas sua própria alma. Descobrir a verdade sobre os últimos meses de vida de Joana d'Arc foi uma jornada através dos aspectos mais sombrios da natureza humana, onde homens investidos de autoridade sagrada perpetraram atos que envergonhariam demônios. Mas também revelou a força extraordinária de uma jovem que manteve fragmentos de sua verdade interior, mesmo sob tortura extrema. Amigas, a investigação sobre Joana d'Arc é apenas uma pequena parte de um projeto maior para desenterrar verdades históricas sobre mulheres cujas experiências foram distorcidas ou completamente ocultadas por narrativas oficiais controladas por homens. Cada arquivo que abro revela novos horrores que confirmam padrões sistemáticos de violência sexual institucionalizada. Quantas outras santas medievais sofreram destinos similares nas mãos de inquisidores obcecados por purificar corpos femininos através de métodos que satisfaziam suas próprias perversões? A resposta está enterrada em arquivos censurados, espalhados por catedrais e mosteiros em toda a Europa, esperando investigadores corajosos o suficiente para enfrentar verdades perturbadoras. Nos comentários, me digam quais outras figuras históricas vocês gostariam que eu investigasse. Tenho acesso a documentos sobre Santa Teresa d'Ávila e seus êxtases místicos, que podem ter sido episódios dissociativos resultantes de abuso clerical, ou sobre as freiras de Loudun que foram possuídas por demônios após serem sistematicamente violentadas por padres locais. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma revelação sobre os segredos mais sombrios que a Igreja Católica tentou enterrar durante séculos. Compartilhem este vídeo com pessoas que valorizam verdade histórica acima de narrativas confortáveis, porque juntas continuaremos expondo crimes que foram ocultados por tempo demais. A próxima investigação vai revelar documentos ainda mais chocantes sobre como instituições religiosas usaram santidade como cobertura para redes organizadas de abuso sexual que operaram durante séculos sem punição. Até lá, lembrem-se, algumas verdades são enterradas tão profundamente que só podem ser descobertas por pessoas dispostas a cavar através de séculos de mentiras institucionalizadas.